Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, Fábio, boa noite, Carlos, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Boa noite, boa noite, tava no mudo. Boa noite, beleza? Estão me ouvindo bem, tudo certo com o áudio? Tranquilo. Tudo certo. Então tá bom, legal. Bom, pessoal, meu nome é Fernando Salles, eu sou responsável aqui pelo canal da Assessoria Live, tá? E a gente teve hoje a quarta edição da nossa Super Live, né? Então, foi a quarta edição que a gente teve ali 12 horas ao vivo de conteúdo. Acho até que o som... Eu parei de escutar. Então era aqui mesmo. Isso. Então tivemos aqui hoje 12 horas, na verdade 11 horas até o momento, né, com diversos especialistas e experts no assunto de renda variável. E para fechar aqui em grande estilo, a gente trouxe aqui o Daltoso da Eleven e o Fábio Faria do canal do Holder, que está até aqui no nome dele, está aparecendo já, e ele já comentou ali no chatzinho também, quem quiser seguir o Fábio no canal dele também já está lá. Então, primeiramente, boa noite, Carlos e Fábio, se quiserem só fazer uma apresentação de vocês antes da gente começar. Bom, começando aqui, então, obrigado aí pelo convite, né, Carlos Daltoso, eu sou um dos chefes de análise da Eleven Financial, ao lado da Daniela Bretthauer. Nós dois tocamos o time de analistas de renda variável da Eleven, tá? Eu estou na Eleven já há 2 anos, praticamente, mas estou 20 anos no mercado financeiro, acompanhei ali na última década todos os IPOs praticamente do mercado de bancos e serviços financeiros, e para falar um pouquinho aqui, trocar uma ideia com vocês ali sobre qual a nossa visão aí do mercado, né, e falar de alguns cases específicos aí. Beleza, muito boa noite a todos, muito obrigado pela presença de todo mundo aqui nessa live de hoje, é um prazer estar aqui a convite da XP, então muito obrigado, boa noite Carlos, boa noite Fernando, boa noite pessoal que está aí no chat. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fábio, o pessoal me conhece mais como Fábio Holder, porque eu criei meu canal no YouTube, chamado Canal do Holder. Eu sou analista de valores imobiliários, trabalhei durante 5 anos no mercado financeiro como analista de equity, e invisto na Bolsa pessoalmente desde 2008, então tem uns 12 anos que a gente já está no campo de batalha, e, bom, basicamente é isso. Perfeito, perfeito. Obrigado pela apresentação de vocês. E para quem está acompanhando a gente aqui, e Fábio, já tem bastante gente aqui, Holder Raiz, o Fábio é top, já tem aqui o pessoal aqui te acompanhando. E, poxa, o meu papel aqui nessa live, na verdade, é basicamente passar as perguntas aqui para os dois, tá, pessoal? É muito mais fazer essa intercomunicação aqui entre todo mundo, mas eu vou deixar com os experts aqui a visão das ações, do mercado de uma forma geral. A gente tem 3 aqui principais ações para a gente falar, tá? Da visão de vocês, para a gente fechar o nosso super dia de hoje, que é IRB, VEG e Cogna. Isso, são as 3 empresas, e a gente até colocou aqui no nosso título, né, do anonimato ao estrelato, que foram ações que surgiram muito ali no dia a dia, nos últimos meses. A gente teve mais algumas, né, a Oi também, Oi BR3, quem não perguntava de Oi 3 meses atrás, né, e a gente já teve um painel hoje à tarde de Oi. No meio-dia, a gente teve um painel com o Giba, o Thiago Alvarenga, o Guga da Speech e o Roberto Indec, e eles abordaram indiretamente ali, as melhores ações para o curto prazo. E quase todos eles falaram de Cogna e de IRB, tá? Não chegaram a falar de VEG. Então, só para dar já um prefácio aí para todo mundo que acompanha a gente o dia inteiro. Vocês podem entrar só um pouquinho, antes da gente entrar ali nas perguntas, etc., falar um pouquinho de cada empresa, cada setor? São 3 empresas que não tem nada a ver uma com a outra, né? 3 setores de atuação totalmente diferentes, mas por que essas ações elas vieram à tona nos últimos meses? O que aconteceu de diferente para tanta gente procurar esse assunto? Ele está entre os mais comentados aqui, por isso que a gente trouxe vocês dois e essas ações para um painel aqui. Quem quer começar? Manda bala aí, Carlos. Boa.
Bom, vamos lá, né? As três empresas, falando um pouco de VEG, né? A VEG é aquele típico terror ali do analista sell-side, né? Porque a empresa sempre fala, olhando o múltiplo histórico, ela sempre está cara, né? Na visão de curto prazo e vendo um business muito resiliente ali, né? O setor industrial, e óbvio que ela passou, né, por essa crise ali. Por que muita gente estava perguntando, né? Ela era, até pouco tempo atrás, uma das poucas ações que, mesmo com toda essa questão de crise, coronavírus, é uma das poucas ações que estavam subindo no ano, né? Hoje a gente já tem outras exportadoras por conta de dólar, né? Então a gente via a VEG como um business muito resiliente ali, né, e preparada para novos desafios. Então, uma das maiores empresas ali de venture capital do mundo, né, identificada com destacado ali, diversificação do seu portfólio, e que navegou muito bem ali, né, foi muito resiliente nessa crise, né. Entrando em Cogna, aí o setor de educação como um todo, né, muito penalizado. A gente vê, por exemplo, discussões de projeto de lei tramitando no Congresso para não pagamento do FIES, né, e outros assuntos que trazem uma certa volatilidade adicional para o setor, né, mas o setor de educação é um que foi realmente muito penalizado aí durante a crise, com ações caindo 60%, 70% no pico ali do caos ali da pandemia, né, e a gente hoje no setor de educação tem uma preferência por outra, depois a gente pode abordar, não Cogna, tá? Que a Cogna tem os seus diferenciais de risco ali, que a gente entende que no relativo existem outras opções melhores no setor de educação. E IB, aí, claro, a outra companhia que vem sofrendo de várias crises internas, né, não só apenas do coronavírus, ela passou por diversos problemas, vem numa tempestade perfeita toda semana, é uma novidade, né, negativa no caso, e aí a gente pode abordar, obviamente, melhor ali a tese de IB. Por coincidência, né, ainda na casa anterior, eu cheguei a trabalhar na tentativa de IPO do IB em 2015, né, como analista. Em 2017, eu trabalhei diretamente no IPO e acompanho desde 2015 ali a tese, né, e realmente esses últimos 90 dias ali foram de fortes emoções ali para as ações do IB, e a gente pode entrar no detalhe, obviamente, mais à frente aí. Perfeito. Fábio, algum complemento? Não, isso aí. Vamos tocar o barco. Vamos lá, então. Então, vou começar com você, Fábio. Tem um comentário aqui, na verdade, alguns comentários, e a gente até já imaginava, né? O Thales falando, IRB está derretendo, e o Marcelo, acho que tem muita gente que acompanha aqui o nosso canal da Assessoria Live, aqui, de segunda a sexta, das 8 às 8, que pergunta, e está exatamente nessa situação do Marcelo. Sempre que caía a ação, mas eu ia comprando para diminuir o preço médio. E agora estou com uma posição muito grande. Acho que fiz cagada. Que seria o seu comentário aqui, Fábio, pro Marcelo? Bom, eu acho que isso não tem nem especificamente a ver com... Tá tudo certo aqui? A live? Tá. Em relação a essa pergunta específica, eu acho que não tem nem a ver especificamente com o IRB, mas a preocupação maior é com a sua estratégia de formação de portfólio, né? Porque se você, independente de ser IRB ou qualquer outra empresa, e você vai tomando posições cada vez maiores naquele ativo e tomando e incrementando um risco específico na sua carteira, que nem sempre é desejado, né? O ideal é a gente ter uma carteira razoavelmente diversificada para a gente tentar diminuir ao máximo o risco diversificável. Você está se expondo em um ativo de forma excessiva.
E ainda mais, assim, sem falar que é o IB, poderia ser qualquer outro ativo, né? E o IB, eu acho que talvez seja uma das maiores incógnitas hoje em relação ao que está acontecendo, porque foram vários acontecimentos ao mesmo tempo, né? Teve primeiro a carta da Esquadra reportando que talvez os resultados recorrentes contábeis não seriam recorrentes de fato, né? Apesar de estarem dentro das normas contábeis. Depois teve toda a questão da diretoria, teve a questão da Berkshire, que saiu notícia, e foi indo uma coisa atrás da outra. E hoje, até recentemente, saiu um laudo, o próprio IRB divulgou um laudo, fez algumas calls anteriores com alguns analistas sell-sides. Então, assim, eu acho que IRB juntou muita coisa em cima e hoje tem uma incerteza muito grande. E essa incerteza é percebida pelo mercado, e normalmente quando você tem uma incerteza grande relacionada a um ativo, novos eventos de incerteza associado àquele ativo, o mercado precifica isso, exigindo um prêmio maior pelo investimento que você vai fazer. O grande problema é que, primeiro, que IRB não é um case simples de ser entendido, não é uma análise trivial, não é um setor que é fácil, o próprio setor tem uma certa subjetividade na hora de reportar os resultados, então eu pessoalmente nunca investi em IRB, acompanhei um pouco logo depois que a empresa fez IPO, mas não é uma empresa que eu acompanho muito, e eu gosto muito de uma frase do Charlie Munger, que ele classifica os ativos da carteira dele, os ativos que ele vai investir, né, quando ele está analisando, em 3 grandes grupos, né? Ou ele é um sim, né, e aí vai para sua carteira, ou ele é um não, ou ele é muito complicado, ou tem alguma coisa muito nebulosa em cima, que também é um não, né? Então, para o investidor de longo prazo, é importante você saber também que você não precisa saber analisar todos os ativos, entender todos os ativos e querer acertar todos os ativos, né? É importante você também fazer essa triagem antes de começar a investir nos ativos para você estar confortável com essa alocação. E só complementando aí, né, Fábio, exatamente isso que você colocou, né? E cada vez mais olhar também para a renda variável com um horizonte de longo prazo, né? Não no trade só assim. Muita gente fala, não, tenho a visão de longo prazo, buy and hold e tal, mas na primeira crise saiu vendendo e negociando tudo, né? E no caso específico de IB, é exatamente isso, né? Essa semana divulgaram ali, né, que instauraram uma fiscalização especial, né, a SUSEP, o regulador, instaurou uma fiscalização especial em razão de insuficiência de ativos de curto prazo, né, que garantem, dão liquidez ali de curto prazo, liquidez regulatória para garantir as provisões técnicas da companhia. Então, realmente é um mercado muito específico, né, uma empresa com características muito diferentes e de contabilização também. O próprio regulador não tem muita visibilidade do que é o livro internacional do IRB, por exemplo. Eles estão buscando melhorar essa sua diligência, né, e o normativo regulatório do mercado. Então, realmente não é hoje um investimento trivial, né? Tem toda a questão que o Fábio bem colocou, né, da saída dos 2 principais executivos. Eu estava presente naquele call com o sell-side, eram uns 15 analistas que estavam presentes, né, que eles afirmaram com todas as letras que a Berkshire tinha posição, foi desmentido no dia seguinte, então... Uma confusão, né? Exatamente, né? Isso fica uma outra lição também, né, não é porque o Buffett, o Stuhlberger, o Breda, alguém tem a posição incógnita no caso, né? Que o Breda tem, por exemplo, não é porque o Breda vai ter posição que essa posição vale para a sua carteira também, né? Ou que o Buffett tenha qualquer ação, né? Tenha várias seguradoras na carteira dela lá nos Estados Unidos, e você vai ter a mesma posição, né? Os gestores sempre têm uma característica de portfólio, de travas, de vendido em dólar, comprado em títulos públicos, para montar ali a sua estratégia de alocação, né? E ela não necessariamente vai funcionar para a sua alocação, para a sua carteira pessoal. Uma coisa só, pegando o gancho do Carlos aqui em relação a isso, que eu acho interessante, né, de não copiar a carteira alheia.
É importante entender que, principalmente o pessoal que está começando, que entrou mais recentemente na Bolsa, entender que os ativos da Bolsa, eles possuem perfis de risco totalmente diferentes, né? Então, vamos supor, 2 ativos que você julgue que tenham o mesmo upside, em alguns casos um ativo vai ter um risco muito maior, outro vai ter um risco muito menor. E é importante para o investidor se conhecer em relação ao seu perfil de risco e também conhecer quais são os seus objetivos pessoais com aquele investimento. Porque você pode adotar uma carteira de investimentos que tenha um viés mais de preservação de capital e uma alocação em empresas de menor risco, ou você pode ter uma carteira com ativos mais arriscados, ou uma carteira no meio do caminho. Enfim, esse processo de montar a carteira, ele tem que ser antes de fato selecionar os ativos. Às vezes eu recebo algumas perguntas do tipo assim, Fábio, eu investi em tal ativo, como que eu faço para analisar ele? Então, assim, eu sei que tem a importância de você começar, sempre dar o primeiro passo, começar e ir ali investindo, mas é importante primeiro você se perguntar o que você quer com aquela carteira de investimentos e se aqueles ativos, que são as peças do seu quebra-cabeça, se eles vão servir para aquele propósito, né, que você quer. Às vezes eu não quero, por exemplo, Fábio, pessoalmente, eu não gosto de me expor ao risco de empresas muito cíclicas. Normalmente as empresas de commodity eu tendo a evitar, porque eu não gosto desse perfil ultra cíclico que as empresas de commodity oferecem. Principalmente quando a gente fala de carregar para o longuíssimo prazo, carregar muitos anos aqueles ativos. Então, é um tipo de risco que eu pessoalmente não gosto de correr. Mas não tem problema nenhum você ter, dependendo do que você quer para sua carteira, ter empresas com esse perfil. Então, é um passo anterior que a gente tem que dar antes de selecionar de fato os ativos. Perfeito. E o que vocês consideram que você comentou muito, por exemplo, de commodities, né? Que não é uma área que você não gosta de carregar no longo prazo, muito por conta das características. O que para vocês seria o ideal para levar em consideração ali, cada um ali, o que é a carteira ideal, a carteira dos sonhos de vocês? Como que vocês diversificam? Quantos papéis normalmente vocês têm? Como que vocês fazem as trocas? Acho que tem muita gente aqui que, poxa, é exatamente nesse ponto que o próprio Fábio falou. Você que está investindo em ações pela primeira vez, esse é o público que normalmente está acompanhando a gente. Se vocês puderem dar esse passo antes da gente entrar um pouquinho mais no detalhe de novo aqui, porque eu já estou vendo que tem pergunta da Cogna e da VEG também, acho que seria legal vocês explicarem como que vocês fazem ali na prática. Quer falar, Carlos? Pode falar, pode começar. Cara, então, eu acho que primeiro é isso. A alocação de capital, é óbvio que existem diretrizes gerais que todo investidor deve minimamente seguir, né? Por exemplo, ter uma ultra concentração em poucos ativos. Eu vou montar uma carteira para o longuíssimo prazo só com 4 ativos. Isso não faz nenhum sentido porque você está botando na sua carteira um risco que a gente chama de risco diversificável, que é um risco que não é remunerado pelo mercado. O risco diversificável é o risco específico daqueles ativos. Então, se eu diversifico minimamente a minha carteira, eu já consigo reduzir bastante o risco dela sem reduzir necessariamente o retorno esperado. E também é importante lembrar essa questão da diversificação. Eu, pessoalmente, eu gosto de ter uma carteira bastante diversificada. Eu tenho uma carteira com mais de 60 ativos hoje em dia. Mas é importante lembrar que os ativos que eu tenho, por exemplo, eles possuem eles estão tanto em classes diferentes, como, por exemplo, ações, fundos imobiliários, quanto investimentos no exterior, também ações no exterior e REITs no exterior. Então, toda vez que você consegue encontrar um ativo que é razoavelmente descorrelacionado com o resto dos ativos da sua carteira, ele vai agregar valor. Obviamente, você não vai sair adicionando ativos ao léu só pela diversificação, mas isso seria uma teoria geral para você montar um portfólio. Você tem uma carteira minimamente diversificada em bons ativos. Eu, Fábio, pessoalmente, assim, eu não posso falar carteira dos sonhos para todo mundo, porque eu não conheço todo mundo que está assistindo a gente. Mas por eu ter uma alocação já há um bom tempo de 100% em renda variável, eu tento investir na renda variável da forma mais conservadora possível. Então, eu tento priorizar na minha carteira ações que possuam baixo risco, uma alta previsibilidade de resultados, e o que eu tenho de risco na minha carteira, eu tenho ações mais arriscadas, por exemplo, tem a ação da Tesla, lá nos Estados Unidos, que é uma ação super arriscada, mas uma porcentagem pequena. Então, eu separo uma porcentagem pequena do meu portfólio para empresas mais arriscadas, mas a grande maioria do portfólio é em empresas mais robustas. E pegando o gancho aí, né, do Fábio,
Exatamente isso, né? Depende muito da característica de cada um. Você precisa entender primeiro quais são os seus objetivos, né? E diversificar isso utilizando ativos de renda fixa, fundos de investimento também, ativos no exterior, como o Fábio colocou, né? Hoje está a solução ali, você no celular consegue gerenciar a sua carteira ali, aqui, lá fora, né? E de maneira rápida e fácil. Então, é importante você entender, né, qual é o seu perfil e objetivos, e separar exatamente essas partes do recurso. Essa aqui é para mais longo prazo, né, preciso ser mais conservador, tenho pequena participação para trade ali, né, para essas opções mais arriscadas, como a Tesla, que o Fábio colocou, aplicações em fundos imobiliários, em REITs lá fora. A gama hoje está muito grande, né? Então realmente é difícil, não dá para falar qual seria a carteira dos sonhos, né? Depende muito da característica, objetivo, necessidade de liquidez, principalmente, né? Acho que uma das grandes lições dessa crise, né, da volatilidade do mercado no mês de março, é que muita gente estava em uma alocação agressiva da sua parcela de emergência, né, do seu caixa de emergência. Alguns, na euforia, tomando empréstimos ali no meio de março, achando que a Bolsa ia voltar muito rápido. Então, reserva de emergência é o que o nome já diz, é uma reserva de emergência que precisa ser tratada de maneira muito conservadora, e não arriscar investir, né, em ativos mais arriscados. Porque é o que a gente está vendo agora, né? Muita gente tinha uma alocação muito agressiva e precisando de capital agora para investir nos seus negócios, ou perder o emprego, alguma coisa assim, e parte da reserva de emergência foi consumida com a queda da Bolsa. Perfeito. E a minha pergunta, né, da carteira dos sonhos foi muito provocativa mesmo, e foi ótimo que os dois falaram assim, não existe carteira dos sonhos, depende muito, né, e é porque é uma pergunta que a gente ouve muito aqui, poxa, eu queria ter a melhor carteira, quero entrar na hora perfeita, sair na hora perfeita, isso na prática não existe. Né? Adoraríamos, né, que existisse, mas não existe essa questão de, poxa, eu entrei aqui, tá caindo 2%, será que o momento é agora, depois cai mais um pouquinho, depois sobe, é uma coisa que a gente vê bem normal aqui. Uhum. Vamos lá, poxa, vamos entrar um pouquinho em questão de Cogna, e, poxa, acho que falar essa questão de coronavírus também, no setor de educação. A gente teve uma live aqui no nosso canal com o Daniel José, faz umas 3, 4 semanas, deputado estadual aqui de São Paulo, e ele fala muito do setor de educação. E o ponto que ele falou foi muito da questão da rede de ensino, ela ter que se adaptar, né, a ensino à distância, e Cogna já tem, né, um pouco não, né, já tem uma frente em relação a isso. Isso, como que vocês olham, por exemplo, uma ação do setor de educação em meio a um coronavírus, uma pandemia, o que impactou, quais são as lições que tiram, sai fortalecido, sai mais fraco, qual que é a visão de vocês? Bom, deixa eu começar essa, então, Fábio. Bom, Fernando, o que a gente vê, né, no setor de educação, muita coisa foi aconteceu de maneira acelerada, né, muitos investimentos ali em tecnologia, em aula digital, né, estou com 2 filhos aqui fazendo aulas todos os dias aqui em casa, e realmente muita coisa evoluiu de maneira muito rápida por conta dessa pandemia, né? E a gente vê muitos processos de desenvolvimento ali de tecnologia sendo implementados numa velocidade muito grande para colocar de pé essas soluções, e todas as escolas ali, faculdades, universidades, todos os alunos num ambiente online de maneira muito rápida, né? Então, isso é um ponto muito positivo ali para o setor de educação como um todo, tá? Mas só pegando o gancho, já entrando no caso específico de Cogna, o que eu comentei no início, né? A gente tem preferência hoje por Ânima e Edux também no setor de educação. Cogna tem
óbvio, ela vinha num movimento ali de diversificação de seus negócios, entrando na educação de base, né, não só no ensino superior, mas também na educação de base e em outros ramos ali também, né, de livro didático e afins, né, e navegou muito bem na onda do FIES lá atrás, né, ainda enquanto Croton. Agora ela estava com uma operação, né, um IPO, né, pretendia fazer um IPO de uma das suas unidades ali nos Estados Unidos e infelizmente a janela fechou, mas a gente vê um nível de complexidade muito grande ali também, né, e uma questão que a gente sempre destaca ali, né, como um risco na tese da Cogna é que ele internacionalizou o risco de crédito, vamos dizer assim, né, substituindo o que seria o FIES por um bolsa própria, um crédito próprio ali. E nesse momento isso pode ser um agravante ainda maior, né, dada a situação, a perspectiva de uma maior evasão, por exemplo, nos resultados do setor como um todo, mas o risco de crédito ali que a Cogna traz, né, no financiamento estudantil, né, que ela internalizou, a gente vê como um aspecto ali a se monitorar, tá? Então, a gente tem uma preferência hoje por Ânima e Edux no setor de educação. Legal, Fábio. Tá no mudo, Fábio. Tá no mudo. Pronto. Acho que você tinha comentado no começo da live por que essas 3 ações estão tão faladas, né, e tal. Eu acho que normalmente assim, sempre que cai muito ou sobe muito, o pessoal fica desesperado. Ou porque subiu muito e não comprou, e aí fica desesperado, ou porque caiu e tinha ação, ou caiu e quer comprar, enfim. Mas só complementando aqui o comentário do Carlos, é importante, a Cogna, ela é uma empresa que, desde o IPO dela, que acho que foi ali em 2012, se eu não me engano, a empresa passou por alguns ciclos diferentes, né? E o momento que ela está hoje é bem diferente do momento que ela estava lá em 2015. Até 2015 a gente tinha o FIES de forma muito forte. E muito aluno entrando dentro da Croton ainda na época, né? Nas universidades da Croton. O case deles, inclusive, é um case de aquisições, né? Eles vão comprando, tanto que eles têm um ágio gigantesco que eles vão amortizando. Então, lá atrás, o que acontecia? Eles tinham as salas já à disposição. Quando você tem uma universidade, você tem ali uma despesa e um custo razoavelmente fixo, né? Você tem um aluno a mais, praticamente não tem incremento de despesa e incremento de custo. Então, as salas enchendo, o resultado da Croton subindo muito, e aí com a redução do FIES, e até agora ela ainda está expurgando, né, a parte do FIES dos alunos, ainda tem um pouquinho resiliente lá, mas boa parte já dos alunos do FIES, da parte, né, das inscrições do FIES saíram, e a empresa já vem ali há mais ou menos uns 3 anos já se direcionando nessa parte de investimento de ensino fundamental, né, e é importante saber também que toda empresa de crescimento, como o momento que ela está, investindo muito pesado, pegando dívida, investindo, você tem a DRE da empresa, que reporta os resultados, sendo muito impactada no curto prazo, né? A gente vê isso também de forma talvez mais forte na Cogna, mas porque vem a despesa, você abre uma empresa de ensino fundamental, por exemplo, você vai ter todas as despesas, mas você ainda não vai ter os alunos, demora para você conseguir criar a empresa, crescer a empresa, né, subir o número de alunos dentro daquele estabelecimento, e isso fica mais claro isso em empresas como, por exemplo, Raia Drogasil e Renner, que estão constantemente abrindo novas lojas. Existe um prazo de maturação desses investimentos, né? Então eu diria que talvez das 3 de educação, a Cogna seja a mais arriscada por causa do momento que ela está vivendo, porque junto com isso tem muita incerteza também dentro das operações, né? A gente tem uma incerteza grande sobre o real retorno desses investimentos que ela vem fazendo na parte de ensino fundamental, principalmente. Perfeito. Eu acabei caindo aqui no meio da explicação sua, Fábio, do Cogna, um novo normal, né, nesse mundo de home office aqui pra gente. Mas eu continuei acompanhando aqui, acho que não teve mais nenhuma pergunta.
VEG, Carlos, quer entrar um pouquinho no detalhe de VEG também? O que aconteceu nos últimos meses, nos últimos tempos, para aparecer ali em Trend Topic e assim por diante? De novo, né, repetindo um pouco o que eu falei no início, a VEG mostrou a sua resiliência, né? Impressionante o desempenho das ações ao longo dos últimos anos, e mesmo no cenário caótico, mesmo assim ela apresentava variação positiva, né, no acumulado do ano, isso no meio do caos lá, final de março e começo de abril, né. A gente fez um relatório completo recente ali de toda a tese da VEG, né, que é sustentado ali, né, com 3 pilares estratégicos, essa evolução do resultado ao longo dos últimos anos, né, identificação de novas tendências e produtos, principalmente focado em energia renovável, né, que ela investe muito, investimento em inovação, renovação do portfólio, que tem se mostrado assertivo ali nos últimos anos, e a atuação global, né, as vendas no mercado fora do Brasil hoje representam cerca de 60% do faturamento total. Então, o dólar nesse patamar também contribui muito ali para que a VEG tenha esse desempenho favorável, né? E a gente pode ver também, né, ela trabalha muito, como eu falei, né, uma das verticais aqui, um dos 3 pilares, desenvolvimento de produtos e serviços relacionados à energia renovável, e a gente pode ver um efeito também pós-pandemia ali, né, num mundo, num novo normal, né, a gente pode ver ali também uma aceleração desses ramos ali, né, de migração, né, do combustível fóssil, de uma energia mais poluente para energia renovável também, tá? Então, a VEG ali está muito bem com essa atuação global, também está muito bem com destaque ali, vamos dizer assim, de desempenho nesse mercado de bens de capital global, tá? Bom, VEG, eu pessoalmente, quem me acompanha lá no canal sabe que eu gosto bastante da empresa. Eu já acompanho a empresa, eu invisto nela desde o finalzinho de 2010, começo de 2011, já tem um bom tempo que eu acompanho. E é isso que o Carlos falou, né? A VEG ela é o terror dos sell sides e dos vendidos, porque você pode fazer inúmeras contas e você ou vai chegar num valuation muito alto, ou você vai chegar numa TIR muito baixa, né? Mas o que é interessante a gente falar um pouco da VEG, essa questão de ela ter sofrido um pouco, o pessoal que está escutando a gente, entender que a VEG, ela está praticamente na última ponta de toda a cadeia, né, industrial. Então, o que a VEG faz? Ela compra commodity, compra chapa de aço, compra cobre, enfim, basicamente ela compra commodity, né, ou commodities levemente alterados, tanto que a Paranapanema é fornecedora dela, CSN, Gerdau, né? Então, ela compra commodity, transforma essas commodities principalmente em motores industriais, que é a principal fonte de receita dela hoje, se eu não me engano, na casa de 60%, é isso? 51%. E a VEG também faz, né, ela tem outras linhas, ela tem a linha de geração, transmissão, distribuição, então ela faz transformador, ela faz turbina, tanto turbina de geração eólica quanto turbina de geração hidrelétrica. Ela tem, por exemplo, os motores de liquidificador, de máquina de lavar, esses motores pequenos que são utilizados em outras indústrias, também são fabricados pela VEG. E aqui no Brasil, na parte de motores para a indústria, ela tem mais de 80% do market share. Ela já tem esse market share há um bom tempo, né? Tanto que ela vem nesse processo de ir para o exterior, né, já há vários anos. Hoje, conforme o Carlos falou, quase 60% da receita dela vem do exterior. E talvez a VEG seja a empresa mais multinacional que a gente tem aqui na Bolsa, porque ela não só exporta os equipamentos dela, ela tem fábrica, por exemplo, na Áustria, na China, na Alemanha, Portugal, Espanha, Índia. Então, ela também fabrica no exterior, né, nos Estados Unidos também, que é o maior
player do mercado internacional, o maior gerador de receita do mercado internacional dela. Então, ela é uma empresa multinacional, né? Ela tem uma boa parte da receita dela vindo em dólar, né? Mais de 50% da receita dela vem em dólar. A dívida dela é em dólar, é uma dívida muito barata. A maior parte da dívida dela, uns 85% mais ou menos da dívida dela é em dólar. Então ela acaba não tendo que fazer, ela não gasta muito com hedge cambial, porque quando o dólar sobe, bate na receita e bate na dívida, quando o dólar cai, cai receita e cai dívida. Então ela tem um custo muito pequeno de hedge, acaba sendo um hedge natural. Então ela tem várias vantagens competitivas duradouras de longo prazo, ela tem um ROIC muito bom, na casa de 21%, então os projetos. Então ela é uma empresa de investir o capital a 21% dentro de todo esse ambiente de vantagem competitiva que ela está inserida. Né? E com um mercado muito grande, por exemplo, na China, se eu não me engano, ela é o terceiro maior player de fabricante de motor para a indústria. Só que o mercado na China é muito pulverizado, então se eu não me engano ela tem 2% do market share lá e é o terceiro maior player. Então tem um mercado muito grande ainda para ela crescer, ela é uma empresa que tem uma estrutura de capital muito tranquila, muito conservadora, uma dívida muito baixa. Então, os clientes dela, né, os fornecedores dela são empresas que fornecem commodity e os clientes dela são outras indústrias. Então, eu acredito que vai demorar mais para os estragos econômicos da quarentena baterem nela, mas consequentemente também vai demorar mais para ela se recuperar uma vez que vier. Né? Porque primeiro vai impactar lá no varejo, depois na indústria que está fabricando aquele produto de varejo, e depois na indústria que está comprando da WEG. Então ela está lá no final. Então talvez esse primeiro trimestre ela praticamente não sofreu. Eles fecharam as fábricas na China, falando especificamente do corona, né? Eles fecharam lá atrás, se eu não me engano, em dezembro, eles já começaram a fechar, quando tudo fechou lá. Eles já reabriram, pegaram toda a expertise de lá, implementaram nas fábricas daqui em relação à contaminação e tudo mais. Então, eles não fecharam as fábricas aqui no Brasil e não tiveram praticamente nenhum efeito no primeiro trimestre. Então, a gente deve sentir com certeza um impacto nos resultados, mas somente no segundo e no terceiro trimestre, mais para frente. Deve demorar um pouco para ficar claro isso. Perfeito, muito, muito boa explicação. A gente tem aqui a questão do título, né, do nosso painel, que é IRB, WEG e Cogna, e é muito essa questão realmente do anonimato ao estrelato por serem ações que ficaram muito no boca a boca ali nos últimos meses. Tá? Sempre que aparecerem perguntas aqui no chat sobre essas três ações, a gente vai dar preferência. Mas na visão de vocês, enquanto não aparece mais nada aqui, tem outras ações nesse mesmo sentido? O que vocês têm olhado de ações que estão sendo mais comentadas do que eram antigamente? Tem alguma outra que encaixaria aqui na conversa? Que vocês gostam? Bom, só contextualizando, né? A gente passou nos últimos meses ali por alguns ciclos ali, né? O primeiro do pânico total ali no pós-carnaval, começo de março, depois de um ciclo de um certo ajuste ali de posições, né? Alguns exageros ali que aconteceram no mercado foram se ajustando. E agora a gente já está olhando lá na frente para aquilo que eu chamei aqui do novo normal, né? Quais setores devem ser transformados ali e quais empresas tendem a se beneficiar de uma normalização da economia, né? Dessa nova economia, vamos dizer assim, né? Que hábitos de consumo, obviamente, vão ser mudados, de educação, como a gente colocou aqui, né? Então, acho que um setor que tem se destacado, né, recentemente, óbvio, tirando todo o contexto de exportadoras ali que estão sendo beneficiados pelo câmbio, um setor que tem se destacado muito é o setor de e-commerce, né, que a gente viu resultados da Mercado Livre ali na Argentina, né, muitas pequenos varejistas buscando essas soluções dos marketplaces para se plugar e se digitalizar, né, o seu negócio ali para oferecer seus serviços no mundo online, né, e isso realmente acelerou e muito a busca por esses marketplaces, principalmente, porque se você plugar a sua empresa no marketplace da B2W, Mercado Livre, né, a pequena e média empresa, você tem toda a solução, o Magazine Luiza também, toda a solução de meios de pagamento embutida, de logística embutida. Então,
essas empresas de e-commerce, né, têm sido o destaque ali dessa terceira fase, vamos dizer assim, que é o mercado, né, os investidores já buscando ali o que seria um mundo pós-crise ali, né, o que vai mudar nos hábitos de consumo de todo mundo, né, no mundo ali pós-coronavírus. Uma pergunta que a gente ouviu bastante, tenho certeza que vocês ouviram muito mais do que eu, porque vocês falam praticamente desse assunto renda variável, né? Uma das perguntas mais ouvidas aqui foi: qual é a próxima Magazine Luiza? Né? A gente teve hoje o Breda aqui às 2 horas falando exatamente sobre o varejo. Ele não entrou no assunto Magazine Luiza por questões práticas ali, que ele não podia estar restrito. Mas, Fábio, o que você acha desse sentido? O Carlos, ele comentou aqui das empresas de varejo, e-commerce, né? Principalmente. Qual que é a sua visão? Tem alguma coisa aí legal para passar para o pessoal? Então, assim, é muito difícil a gente saber exatamente, primeiro, se vai ter de fato uma mudança de hábito muito grande ou não, né? Isso não tem como a gente saber, a gente pode especular. Eu acredito mais na normalidade das coisas como eram antes, assim, mesmo que seja um prazo mais de 2 anos, 1 ano e meio. Eu não acho que a vida de todo mundo vai mudar de forma drástica por causa desse acontecimento. Eu acho que a gente vai passar por um período longo de sofrimento, de adaptação, de muita mudança. A gente vai ter ainda alguma resiliência nesse sentido, mas eu acho que as coisas devem voltar, se fosse para eu chutar, voltar mais ao normal ao longo do tempo, né? Tanto que eu fiquei até chocado, porque saiu recentemente um shopping, se eu não me engano, que eles abriram lá em Florianópolis, né? E não sei se vocês chegaram a ver. Em Blumenau, se tinha uma dia de novo. O pessoal se estapeando para entrar no shopping de qualquer jeito. Então, assim, eu acho difícil ter uma mudança de hábito de agora ninguém mais vai no cinema, ninguém vai em shopping, ninguém vai mais fazer nada. Mas também não é por isso que as empresas não vão ser impactadas. Obviamente que elas vão ser impactadas, umas em grau... algumas empresas em um grau maior, outras empresas em um grau menor, né? E a gente vê isso de forma muito clara quando a gente pega as empresas que mais caíram desde o dia, se não me engano, foi o dia 20 de fevereiro ali, né, desde quando começou a cair, até o fundo ali no dia 20 de março, a gente vê que as empresas que mais caíram são as empresas que provavelmente vão ser mais afetadas. Obviamente que o mercado possivelmente não está sendo tão eficiente em precificar alguns ativos, porque você não sabe para que lado vai nada, mas a gente vê, por exemplo, não é à toa que a Gol e a Azul caíram 80%. O mercado não joga uma ação em menos 80% de brincadeira, né? Vamos colocar assim. Ao ponto que, quando a gente olha para a Raia Drogasil, por exemplo, a gente vê que praticamente não aconteceu nada com as cotações dela desde das quarentenas. Então, acho que a gente tem que observar dessa forma. Uma empresa que eu gosto bastante, que eu tenho também na minha carteira já há muito tempo, é a Renner. Eu gosto bastante do case da Renner, é um case de crescimento. É uma empresa que entrega muito resultado há muito tempo, também tem uma estrutura de capital bem conservadora, caiu bastante agora, né? As cotações caíram mais de 50%, 50 e poucos por cento, e obviamente porque a maioria das lojas dela estão em shoppings, né? O projeto dela de expansão depende de uma parte significativa de abertura em novos shoppings, e ela está com praticamente a receita lá embaixo, né? A gente não sabe, vai ter que esperar sair o resultado. Mas eu acredito que quando as coisas se normalizem, a empresa deve voltar a entregar o que ela entregava antes, né? Mas obviamente que a gente ainda tem uma incerteza muito grande, ninguém sabe, vai que por algum motivo a gente tem que fazer uma quarentena até o final do ano. Eu fiz umas contas grosseiras em relação à Renner, e se a receita dela... a Cielo reportou, né, que o varejo de vestuário teve uma queda de 80% de faturamento. Isso. Então, considerando uma queda de 80% de faturamento, que é o caso da Renner enquanto os shoppings estiverem fechados, ela tem mais ou menos uns 6, 7 meses de caixa para continuar rodando tranquilamente com as mesmas despesas que ela tinha antes. E, obviamente, que a empresa ainda tem várias outras formas de se financiar, tomando mais dívida, vai ser mais difícil? Pode ser, mas, enfim, pode emitir mais ação, enfim, tem algumas opções que ela pode tomar para conseguir prorrogar esse prazo. E é uma empresa que é muito pouco endividada, né? Eu acho que nesse momento... É importante o investidor saber, né? Qual que é a próxima Magazine Luiza? Cara, eu não tenho nem ideia, porque a Magazine Luiza foi uma empresa que saiu de 190 milhões de valor de mercado para sei lá quanto que ela chegou a bater, 80, 90 milhões.
Bi de valor de mercado. Então, assim, só que assim, é importante lembrar que lá quando ela valia 190 milhões de valor de mercado, a empresa estava quase quebrada, né? Então, existiu todo um processo que fez a empresa sair dali e ir para onde ela está hoje. A empresa que você olha hoje não é a empresa lá de 2014, 2015, é uma empresa totalmente diferente. Então, eu acho, inclusive, que ficar procurando a próxima Magazine Luiza é uma coisa que acaba tirando o investidor de longo prazo, porque é muito difícil, é igual o Bitcoin, por exemplo. Você fica pensando, se eu tivesse comprado o Bitcoin quando estava R$100, agora está, sei lá... Fábio, o Carlos está ouvindo ainda? Tô sim. Acho que o Fábio acabou caindo aqui. Daqui a pouquinho ele volta. Eu também. Caí para você tá ouvindo? Eu caí ou eu tô aqui ainda? Acho que eu tô aqui ainda. Deixa eu só dar um F5 aqui. Talvez seja a sua conexão, Fernando. Mas assim, continuando aqui, o grande problema é que o investidor, se ele não tem uma mentalidade muito de longo prazo, não adianta ele acertar a próxima Magazine Luiza e a ação subir 100% e ele vender, né? Por exemplo, porque a alta saiu lá de trás, a ação R$1, R$2 para ação R$50. Então, se você não tem essa mentalidade muito de longo prazo e saber que você é sócio daquela empresa, você acredita no case que você vai carregar, você não vai conseguir pegar toda essa alta, né? Mesmo que você saiba qual é a próxima empresa. Então, acho importante destacar isso. E aí, né, Fábio, só colocando um ponto, né, acho que a grande mérito ali, né, o Fernando citou o Breda, né, no caso o Magazine Luiza, acho que o grande mérito do Breda, do time do Alasca, né, foi não ter vendido quando ele atingiu 10 bi de valor de mercado, 20, 30, né, que já tinha multiplicado por várias vezes ali o investimento, e eles foram segurando ao longo do tempo até dar essa... Então, muita gente fala, putz, vou investir numa empresa, deu 100%, já vendo, e não tem aquela visão de longo prazo, né, de ir reavaliando o portfólio. Acho que isso é um ponto interessante também, né, mesmo no Brasil a gente as coisas mudam com uma rapidez muito grande, a gente tem visto debates no Congresso, né, como eu falei no início, de mudança de lei, aumento de imposto para determinados segmentos, as coisas evoluem de uma maneira muito rápida. Então, você precisa reavaliar o seu portfólio também constantemente, né? Olhar todo dia, essa composição do meu portfólio faz sentido ainda para o meu nível de risco que eu quero correr, né? Até porque os seus objetivos também, ao longo do tempo, vão mudando. Então, é muito importante você reavaliar com frequência ali os seus investimentos, né? E ver se ele ainda estão aderentes àquele estudo inicial, né, aquele planejamento inicial que foi feito. Um ponto que eu acho interessante também em relação a isso é que eu não tenho absolutamente nada contra o investidor ele ter cases extremamente arriscados na carteira. Não, eu acho que esse não é o problema. Eu acho que o problema vamos supor, a gente tinha até mencionado o Oi anteriormente, né? Não tem nenhum problema o investidor comprar Oi, seja lá por qualquer motivo que ele queira ter essa ação na sua carteira. Só que uma empresa de turnaround, um turnaround tão agressivo como foi o caso da Magazine Luiza, que ela saiu de um turnaround extremo, conseguiu implementar tudo com sucesso e aí deu o resultado que deu, né? O problema é o nível de exposição que você quer correr investindo nesse ativo. Aí o cara tem lá 20% da carteira dele em Oi, 30%, não sei quanto, né? Se você tem lá, eu gosto do case tal de turnaround, que tem o potencial de me dar um retorno muito grande, eu vou investir uma parcela pequena, minúscula do meu patrimônio, porque se esse turnaround der certo, o resultado vai ser tão grande que você não precisa ter uma alocação excessiva da sua carteira nesses ativos mais arriscados. O que eu recomendo para o pessoal fazer separe uma parcela do seu patrimônio, por exemplo, 10%, para ter empresas altamente arriscadas, se é que é isso que você quer ter, e nesse percentual você divide em, 10, 20 ativos de turnaround, porque você vai estar com o seu risco muito... a alocação vai estar inversamente proporcional ao risco, né? Se um risco gigantesco, você vai fazer uma alocação pequena. Um risco menor, você faz uma alocação maior. Então é importante equilibrar isso na carteira também. Perfeito. Eu caí, mas voltei já também. Tô que nem a bolsa ali na semana depois do carnaval. Cai, sobe, cai, sobe.
Tá uma coisa aqui. Vamos só, surgiram aqui algumas perguntas sobre as ações que a gente falou. Quem quer comentar aqui? Teve o Luiz Eduardo, ele colocou aqui. O maior problema da IRB está na governança, e até agora está muito difícil prever quando se vai tornar estável e sólida. E a gente ouviu muito sobre governança da IRB, né? Quem quer entrar um pouquinho mais no detalhe do que aconteceu nos últimos meses, e se esse de fato é o maior problema hoje da IRB na visão? Tá. Deixa eu só fazer uma introdução rapidinho, Carlos, que aí você bater depois. É importante, assim, na minha avaliação, o IRB nunca foi uma empresa com uma governança excepcional. Acho que esse é um ponto a se destacar, mesmo porque ela era uma empresa estatal, né? Ainda tem uma forte ingerência do governo, né? Enfim, os controladores acabaram saindo e tudo mais, mas a gente ainda tem. Então, assim, qualquer empresa estatal, na minha avaliação, ela tem um problema de governança porque você tem indicação de conselheiros, indicação de diretores totalmente atrelado a um viés que, na maioria dos casos, não é um viés de competência, é um viés de nomeação. E o IRB é um instituto muito antigo, né, já há muito tempo, então tem muitas operações do IRB foram estruturadas lá atrás, antes dele ter capital aberto, inclusive. Então, acho que esse seria um primeiro ponto que teria que ser avaliado antes de comprar a empresa desde o IPO. Eu não estou falando nem de tudo que aconteceu de 3 meses para cá, estou falando lá de trás. Acho que é importante destacar isso. Exatamente esse é o ponto, né? A empresa foi fundada em 1938, lá, né? Até 2009 era um monopólio, era o único, em 2009 e 2010 ocorreu a abertura de mercado ali, né, onde outras passaram a atuar, mas o governo se desfez, né, a União ainda se desfez, e Banco do Brasil também, né, se desfizeram das suas ações no meio do ano passado, fizeram uma oferta e saíram ali do bloco de controle, mas a União continua com uma golden share ali no IRB, né, então, respondendo à pergunta, né, de governança, sim, é o principal problema hoje, né, principalmente não só a governança, como a confiança, né, o mercado perdeu completamente confiança na companhia, dado o episódio da Berkshire que eu mencionei, tá, mas muita gente falando perguntando se o IRB é fraude, se o IRB vai quebrar, acho que não é por aí também, não é um caso simples. Para quem está começando, a gente sempre dá a recomendação de você investir em empresas que você entenda que sejam mais palpáveis, né? Compra uma Hering, dando exemplo, tá? Não estou dando recomendação de uma Hering, uma Lojas Americanas, que você vê ali, né? No seu dia a dia, Movida ou Localiza, né? Que você consegue olhar a operação da companhia, né, foge um pouco de Petrobras, de Vale, de commodities, como o Fábio colocou, que são casos ali mais complexos, tá? E IRB, obviamente, por toda essa questão da contabilidade não ser tão trivial, tem a sua complexidade, mas hoje sim, o problema é de governança, e esperamos que a nova gestão, né, trocaram todos os conselheiros, todos os principais executivos, toda essa nova gestão reconquiste a confiança do mercado. Isso provavelmente vai levar um tempo, né? Não é de um dia para a noite que você reconquista a confiança do mercado. Perfeito. O próprio Buffett, eu não lembro em qual livro que foi que ele falou isso, mas ele tem uma frase muito boa que ele fala de seguradoras e resseguradoras, né? O Buffett construiu boa parte do patrimônio dele, da Berkshire, em cima da Geico, né, de seguradoras, e ele mesmo fala que ele acredita que nenhum investidor que não tenha muita expertise em seguradoras deva investir em seguradoras, porque não é nem uma questão de fraude, é uma questão de reportar os resultados da melhor forma possível, exatamente porque existe um pouco de subjetividade na forma como isso é reportado, né? Além de ser um tipo de avaliação complexa de empresa, a contabilidade é diferente, né? Então, é importante também saber disso. Agora, o que acontece também, que eu acredito, é o seguinte: se você tem uma diversificação na sua carteira e você tinha IRB, que eu acredito seja o caso da maioria, e a ação começou a cair desesperadamente, ninguém sabia o que fazer, hoje a ação está ali perto da mínima histórica, porque assim,
é interessante, né, dado que a maioria dos fatos já vieram à mesa, não que não possa acontecer mais coisa, mas eu, falando pessoalmente, se eu tivesse investido em IRB, se eu tivesse com IRB até hoje, a minha tomada de decisão seria esperar a poeira toda baixar, esperar 12 meses de resultado, ver tudo isso desenrolar, para decidir se eu vou continuar comprando, se eu vou vender, né? Botar ela em quarentena, vamos colocar assim. Porque eu acho que ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte, muita coisa para ser explicada, e você tomar uma decisão quando você tem uma informação mais clara é sempre melhor. Perfeito. Não, com certeza, com certeza. E lembrando, né, poxa, quem investiu em IRB porque viu que estava sendo muito comentada, estavam falando muito, poxa, despencou aqui quando teve a questão da Berkshire também, que falou que não era investidora, teve toda essa questão, é porque não estava olhando o fundamento, né, que é o principal para você analisar ali, principalmente quando você é um iniciante, você quer montar sua carteira de ações, você tem que olhar o fundamento. O que é a empresa, qual que é o segmento que ela está, qual que é a estrutura da empresa, quais são os diferenciais e assim por diante. Né? Não adianta só olhar simplesmente, poxa, a ação caiu 10%, vou comprar. Não funciona assim. Né? Ô, Fábio, a gente está chegando aqui no final da live, tem até gente aqui pedindo para a gente prolongar o horário aqui, acho que estão gostando bastante, mas o Fábio ele começa porque é de uma ação que ele já falou que ele gosta bastante, que é a VEG. Tá? O Milton ele mandou aqui faz um tempinho, boa noite, ainda vale a pena entrar em VEG com esse preço sobre lucro tão esticado ou aguardar uma oportunidade de mercado? É uma boa pagadora de dividendos? Você que investe na VEG há alguns anos, né? Tá. Vamos lá. Existem algumas questões, primeiro falando aqui sobre, a primeira parte da pergunta foi qual exatamente? Preço sobre lucro esticado. O que acontece? As empresas, né, é importante o investidor entender que toda empresa ela tem um ciclo natural né, a empresa surge, ela tem um período de crescimento, ela chega num período de que a gente chama de maturidade, né, que é quando a empresa já tem uma fatia de mercado muito grande, ela já não tem mais para onde crescer as operações. A VEG, ela se encontra nesse período de maturidade, mais próximo desse período de maturidade, eu diria nas operações aqui do Brasil, e no período de crescimento mais acelerado lá fora. Né? Então, ela é uma empresa que hoje distribui 50% do lucro em forma de dividendos, e já tem um bom tempo que ela tem esse payout, e os outros 50% do lucro ela reinveste em projetos que têm um ROIC de aproximadamente 20%, 21%. Né? Se você for considerar as cotações hoje e puramente os resultados que ela entrega hoje, você provavelmente vai chegar em uma TIR, um indicador que a gente chama Earnings Yield, né? Ali na casa de uns 7% ao ano, talvez 8% ao ano. Mas a VEG, ela é uma empresa que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer esse tipo de métrica, esse tipo de avaliação e tomada de decisão, principalmente nas empresas de crescimento, né? Porque a empresa ela pode continuar crescendo, entregando resultado, e o mercado vai continuar multiplicando, vai continuar precificando ela a múltiplos altos, né? E a VEG ainda tem um fator que ela está hoje quase mais no mercado externo do que no mercado interno, né? Tanto na parte de fabricação quanto na parte de receita. Então, quando você tem uma empresa com essa característica, você começa a ter uma precificação dela muito mais parecida com as empresas multinacionais que têm a sua receita em dólar, e, enfim, a dívida muito baixa, a dívida dolarizada, do que, de fato, as empresas com risco Brasil. Né? E aí você vai ter uma taxa de desconto muito menor, por exemplo, dessas operações que são lá fora. Então, olhar só para múltiplo, eu acho que não é o caminho, porque os múltiplos podem ficar altos pelos próximos 10 anos e o lucro da empresa triplicar, quadruplicar. Então, basicamente é isso. Você tem alguma consideração sobre isso, Carlos? E só complementando a questão do ROIC, né? Ela vinha de um ROIC de 14% ali em 2016 e chegou a 20% ali no final do ano passado, né? Justamente nesse sentido de investir em projetos com um ROIC elevado, né? Então, realmente a empresa evoluiu muito, né? E um ponto interessante aqui é a questão de análise de múltiplo, né? Muita gente olha preço sobre lucro futuro ali, para traçar a sua estratégia, ou dividend yield, ou olha isoladamente um múltiplo ou outro. Não, essa empresa é boa pagadora de dividendo, tem um dividend yield alto, eu
vou investir. A previsibilidade de resultado hoje está muito menor, né? A gente está vivendo um momento de exceção ali no meio dessa crise. Então, você fazer a projeção, né, de fluxo de caixa, de lucro das companhias, é um pouco complicado, né? Dando um exemplo de Itaúsa, por exemplo, que é uma empresa sempre foi boa pagadora de dividendos. O resultado do Itaú veio 40% menor por conta de uma provisão que eles fizeram a mais ali, né? Uma provisão adicional. E o Banco Central limitou o pagamento de dividendo de todos os bancos ao mínimo estabelecido por lei, 25%, né, até setembro. Então, a Itaúsa o dividendo pago pela Itaúsa esse ano vai ser pelo menos 70% menor do que ela pagou o ano passado, né? Então, não dá para você olhar o dividend yield, o dividend yield dela foi alto ano passado, eu vou investir nessa companhia. Não dá para olhar múltiplos isoladamente para tomar uma decisão de investimento. Eu acho também que tem uma questão que é interessante, que você vai olhar para um múltiplo qualquer que seja, mas normalmente o que faz uma empresa ser negociada a múltiplos altos? Tem basicamente dois fatores. O primeiro fator é a expectativa de crescimento dos resultados futuros, da geração de caixa futura. Quanto maior a expectativa de crescimento da geração de resultado, maior vai ser o múltiplo, porque o mercado não é idiota, o mercado sabe que a empresa está investindo e provavelmente vai crescer. É uma informação explícita. Né? E o segundo fator que contribui para múltiplos altos também é o risco da empresa. Então, quanto maior a expectativa de crescimento e menor o risco associado a essa expectativa de crescimento, maior vão ser os múltiplos. Não é à toa que a gente pega empresas extremamente sólidas lá nos Estados Unidos, por exemplo, com expectativa de crescimento baixo, né? Tipo o Procter & Gamble, Johnson & Johnson, são aquelas empresas já sólidas, você vai ver o múltiplo da empresa é um múltiplo alto. Por quê? Porque o mercado precifica aquele ativo com praticamente o risco igual do tesouro norte-americano, ou com um prêmiozinho muito pequeno, não tem mais crescimento, a empresa já está na maturidade. Então, você tem que sempre observar também o risco daquele investimento. Você receber um dividendo de VEG é totalmente diferente de você receber R$1 de dividendo de VEG, é totalmente diferente de R$1 de dividendo de EZTEC, por exemplo, né? Que é uma incorporadora, que é um case totalmente diferente. E, além disso, hoje a VEG, ela tem um nível de investimento moderado, porque, querendo ou não, ela distribui ali metade do lucro dela para os acionistas, né? Mas, em um determinado momento, ela pode decidir distribuir o mínimo estatutário e investir de forma mais agressiva, por exemplo, em novos projetos, ou reduzir mais ainda, chama a Assembleia, reduz o nível de distribuição mínima de dividendo e bota para investir praticamente todo o resultado. Então, existem essas variáveis no futuro, que é o que eu gosto de chamar de imponderável, né? Que são as coisas que não estão claras hoje, que podem vir a acontecer no futuro e que impactam as cotações de uma certa forma também. Perfeito, Fábio. Excelentes as colocações de vocês. A gente está chegando aqui no final da nossa live, da nossa super live. A gente começou hoje às 8 da manhã. Queria pedir tanto para o Carlos como para o Fábio, se quiserem fazer as considerações finais, quem quiser seguir vocês, por onde segue, aonde que encontra o relatório da Eleven. Carlos, Fábio, se quiser falar aqui dos seus canais também, deixo aberto aí para vocês primeiro fazerem uma apresentação final. Tem bastante gente acompanhando aqui, não só no YouTube aqui da Assessoria Live, como em outros canais que a gente também está passando essa transmissão. Quer começar, Fábio? Pode começar, Carlos. Bom, primeiro agradecer o convite aí do pessoal da XP, né, de participar dessa live, foi muito interessante aqui debater todos esses pontos. A gente fugiu um pouquinho do tema inicial das 3 empresas, mas acho que foi muito produtiva ali, né, muitas ideias interessantes, e agradecer, obviamente, o convite, né, pelo convite. Contem sempre com a Eleven. Quem quiser me seguir ali no Twitter, onde busco ser mais ativo, a gente está no meio de uma temporada de resultados, ainda tenho vários resultados para olhar hoje, então estou um pouco afastado do Twitter, mas é @daltoso, tá? E entrem no site da Eleven Financial também, elevenfinancial.com, para olhar ali os nossos produtos, análise. Amanhã de manhã eu estou finalizando um relatório completo aí de análise sobre o IB especificamente. Amanhã de manhã estará na plataforma. Então, quem quiser olhar lá o nosso site e ver os nossos produtos, elevenfinancial.com. Beleza, primeiramente,
agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença do Carlos, do Fernando, todo mundo que está aí no chat. Foi um prazer estar aqui com vocês. As portas do canal do Holder ficam abertas para, enfim, quando vocês quiserem me convidar. E bom, foi muito bom bater esse papo. Quem quiser. Um recado aqui, antes de falar, enfim, onde vocês encontram o meu conteúdo. Eu acho que muitos investidores, assim, eu acredito que a maioria das pessoas que estejam escutando a gente aqui hoje, invista na Bolsa, tenha começado a investir de uns 2 anos para cá. Sempre que eu pergunto, assim, para a maioria das pessoas, é mais ou menos isso que eu vejo. A grande maioria começou de 2 anos para cá. E é natural o investidor ele procurar a bolsa e ele ir para a bolsa olhando sempre o retorno, né? Sempre querendo ter um retorno maior. Normalmente é o que motiva a pessoa a investir na bolsa, ela tem um retorno maior esperado no longo prazo. E isso de fato acontece, né? Você tem um risco maior dos investimentos em ações e você vai ter um retorno maior esperado no futuro. Agora, tente olhar para os seus investimentos, antes de olhar o retorno, olhar o risco que você está correndo, né? Existem várias formas de você analisar o risco, você pode analisar de forma quantitativa, você pode analisar de forma qualitativa, mas tente entender o que são aquelas empresas que você está investindo para você montar uma carteira para o longo prazo, uma carteira que vai tirar renda passiva, que vai estar investida em boas empresas. Então, veja sempre as empresas, os ativos como empresas, né? Não como um númerozinho subindo e descendo ali todos os dias, porque o que vai te enriquecer no longo prazo, com certeza não é nem a compra e nem a venda do ativo, é você segurar ele, né? É o prazo que te enriquece, né? O tempo que te enriquece. Então, tenha essa diretriz geral dos seus investimentos. Se você quiser me acompanhar, tem o canal do Holder aqui no YouTube, meu Instagram, fabio.holder. Lá no meu Instagram você tem um link para baixar o meu e-book, caso você queira. É um e-book que eu falo sobre buy and hold. E basicamente é isso. Obrigado pelo convite e boa noite para todo mundo. Obrigado, Fábio. Obrigado, Carlos. Para quem acompanha a gente desde cedo, para quem não conhece, né, quem tá vendo aqui a Assessoria Live pela primeira vez, então é um canal de assessoria de investimento da matriz aqui da XP. A gente fica online, ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite, com a nossa equipe de assessores, tirando as dúvidas de todos os nossos clientes. Não é um canal específico de renda variável, mas a gente tira dúvidas de renda fixa, também de renda variável, fundos de investimento, operações estruturadas, enfim, tesouro direto, como montar uma carteira. Então, para quem não conhece o canal também, Assessoria Live é um canal relativamente novo, tá? E a gente promove essas super lives a cada 2, 3 meses sobre assuntos com convidados especiais aqui, que nem foi hoje. Hoje, fazendo só um resumo muito rápido aqui do que aconteceu hoje, começamos às 8 da manhã falando sobre dólar. A gente passou por ouro, varejo, Magazine Luiza, petróleo, minério de ferro, bancos, Oi, e agora a gente encerrou aqui com IRB, Cogna e VEG. Pronto, falei as 3 sem esquecer nenhuma dessa vez. Deixo as portas abertas também, tanto para o Carlos quanto para o Fábio. Tenho certeza que esse foi o primeiro convite de muitos que a gente ainda vai fazer, vai ter boas conversas juntas aqui. Obrigado para todo mundo que acompanhou a gente, então. Não se esqueçam, então, de seguir o Carlos, o Fábio e a gente aqui também no YouTube, no nosso canal. Uma boa noite para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.